A treta está instaurada e agora todo mundo quer falar sobre o coaching. Aí o Gregório do Vivier fez um vídeo lá falando mal sobre os coaches. O Alberto Elisla fez um vídeo, inclusive, muito lúcido, rebatendo isso. Aí uma outra pessoa rebateu o Alberto fez outro vídeo. Enfim, vamos começar a falar sobre isso de forma um pouquinho mais embasada? Então vem comigo. Muito bem. Então, o movimento anti-coaching surgiu principalmente por parte de psicólogos, profissionais da saúde, que estavam revoltados com certos absurdos que estavam aparecendo nessa área. Primeiro, eles estavam preocupados com certos absurdos que estavam sendo divulgados, porque pessoas poderiam ser prejudicadas através dessas práticas mirabolantes. E segundo, porque, claro, eles começaram a perder seus clientes para uma prática que, segundo eles, seria bastante questionável. Então, eu quero começar a mostrar fatos aqui. Quero mostrar exatamente o que é que está acontecendo para que não seja só mais uma opinião sem sentido. E é claro que eu preciso começar mostrando quais absurdos são esses que estão sendo divulgados, que estão sendo questionados por aí. Então eu vou colocar aqui algumas imagens, vão estar aparecendo, não sei como, mas vocês vão ver alguns desses absurdos aparecendo, divulgações de pseudociência, de coisas mirabolantes. Então, é claro, houve uma banalização do coaching, existem muitos cursos de coaching por aí, e começou a existir cada vez mais nomenclaturas, coisas estranhas, um monte de tipo de coaches diferentes, as pessoas começaram a achar isso estranho, bizarro. Então começou a ter lá o coach quântico, reprogramador de DNA, of the darkness. Eu não entendo, até hoje, eu não quero utilizar a falácia da autoridade, mas eu, como a minha graduação foi em biologia, eu fico me questionando o que seria uma reprogramação de DNA. Eu fiquei tentando estabelecer aqui alguma lógica para entender como que alguém poderia ter seu DNA reprogramado através de sugestão terapêutica. E eu realmente não consegui chegar em nenhuma conclusão. A única coisa que eu consegui pensar mais ou menos seria algum tipo de, sei lá, regulação epigenética, mas você pode ter certeza que as pessoas que divulgam reprogramação de DNA não fazem a menor ideia do que é epigenética. Então, junto com isso, nós temos muita divulgação de pseudociência, reprogramação de DNA é pseudociência e todas essas curas mirabolantes. Pessoas que começaram a prometer, através do processo de coaching, cura para depressão, para ansiedade e até mesmo para esquizofrenia. Eu cheguei a ver esses dias uma divulgação de um processo que teoricamente poderia curar o HIV. Primeiro de tudo, HIV nem é doença, HIV é o vírus. Mas, mesmo que fosse, eu não vou nem falar nada. Então é claro, esses absurdos precisam ser combatidos. Tudo isso precisa ser discutido, alguma providência precisa ser tomada, sim. Mas a gente precisa ter pé no chão e entender uma coisa. O coach é isso. O coaching se resume a esses absurdos, a essas coisas que estão aparecendo por aí. Ou seja, esse negócio de reprogramação de DNA, de cocriar a sua realidade abundante através da física quântica, isso é o coaching? É claro que não, né, gente? O coaching surgiu como a proposta de organizar, de estruturar um caminho para que a pessoa pudesse seguir e atingir as suas metas. Então, o coaching surgiu como uma forma de ajudar as pessoas a atingirem suas metas profissionais, principalmente, que é onde eu acho que o coaching melhor atua, na minha opinião, mas também suas metas pessoais, suas metas na sua vida financeira, na sua vida estudantil, enfim. Essa era e ainda é a proposta do coaching quando o coach é um profissional sério. E sim, é um processo muito bem estruturado e que funciona muito bem se bem feito. As pessoas têm resultados realmente muito positivos quando elas passam por um processo de coaching bem feito. Existem profissionais éticos, responsáveis no que eles fazem e que sabem até onde eles podem ir. E outra coisa muito importante, a grande maioria dos coaches sabem que o processo que eles divulgam, o processo que eles fazem, não é um tipo de psicoterapia. Inclusive, muito antes de começar
esse movimento de coach. Eu lembro que eu conversei com um coach uma vez, perguntei para ele se era considerado uma terapia, ele me deixou bem claro que não é um tipo de terapia. As pessoas não ensinam que coaching é um tipo de terapia, isso não existe. Então, se porventura um coach começa a oferecer isso como se fosse uma psicoterapia, ele está fugindo então do que era para ele estar fazendo. Aí muita gente fala assim, mas o coach, ok, não é um tipo de psicoterapia, não sei o quê, mas também não é ciência. Cara, se tratando de mente humana, você falar se uma coisa é ciência ou não, eu acho bastante bizarro. Primeiro porque pouquíssimas das abordagens dentro da psicologia são científicas. O Alberto Delisla faz uma comparação que eu adoro. Existem vários estudos científicos que mostram que oração, você rezar, realmente faz bem à saúde. Então existem resultados comprovados cientificamente com a oração. Isso torna a oração ciência? Então, não é porque nós temos lá na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, nós temos ali algum tipo de respaldo científico, uma metodologia científica, que a gente pode considerar ali tudo como se fosse uma ciência. Dentro da própria psicologia, temos várias abordagens que são divergentes. Temos o humanismo, temos o behaviorismo, temos a psicanálise e práticas que não são científicas por si só. Se tratando de mente humana, exigir que todos os processos sejam 100% científicos, não faz o menor sentido. E aí, em algum momento, começou a se considerar razoável começar a diminuir toda uma classe de profissionais e criou-se então uma espécie de um preconceito coletivo que por algum motivo foi aceito socialmente. Então nós temos aí um monte de gente falando mal do coaching sem nunca ter passado por um processo, sem fazer a menor ideia do que é que está falando, simplesmente porque todo mundo começou a falar disso, todo mundo começou a zoar, porque foi divulgado e muito a prática do charlatanismo e todos os absurdos que nós sabemos que existem. E conversando com as pessoas, eu consegui perceber de que a grande maioria delas realmente não sabe exatamente o que é coach. Então, mesmo quando a pessoa começa a falar sobre alguma coisa, se você começa a questionar, a grande maioria das pessoas não sabe o que é o coaching de verdade. Agora, vamos começar então a trazer fatos aqui e entender toda essa treta. Primeiro de tudo, falar sobre aquela proposta de criminalização do coaching. Essa proposta foi de William Menezes, morador de Sergipe, e fala exatamente isso. Olha só, não é bem uma criminalização. Se você pegar realmente e ler o projeto de lei, é o seguinte: se tornada lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido, não permitindo propagandas enganosas como reprogramação de DNA e cura quântica, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Então, na verdade, essa proposta não está falando sobre criminalização, porque quando a gente fala em criminalização, muita gente acha que está querendo fazer com que ninguém mais possa ser coach. Não. Então, a proposta não é de toda ruim. Ela está realmente querendo acabar com o charlatanismo, com o curandeirismo, mas fato é que essas leis já existem. Sim, já existe no Código Penal brasileiro previsão para isso tudo. Então, por que a gente vai fazer mais lei? Então, eu trouxe aqui as leis para poder ler um pouquinho para vocês. Artigo 47 do Decreto de Lei número 3688, de 3 de outubro de 1941. Crime de exercício ilegal de profissão. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Ou seja, se um coach, porventura, se divulgar como psicólogo, ele já está cometendo um crime de exercício ilegal de profissão. Então isso já está previsto há muito e muito tempo. Então o coach ele não pode se divulgar, por exemplo, como psicólogo sem ter a graduação, sem ter um diploma sobre isso. Artigo 283 do Decreto de Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Crime de charlatanismo. Aqui é interessante porque muita gente acha que charlatanismo é simplesmente a pessoa estar enganando as outras. Não, charlatanismo não é bem isso. É o seguinte: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Então, o crime de charlatanismo nada mais é do que a pessoa divulgar cura e dizer que aquele processo dela realmente é infalível, que qualquer pessoa vai conseguir ter a cura por meio disso. Isso é o crime de charlatanismo, não é qualquer coisa que você não acredita que é um charlatanismo. Mas e o crime de curandeirismo é o que então? É a próxima lei. Artigo 284 do Decreto de Lei número 2848, também de 7 de dezembro de 1940. Exercer o curandeirismo.
Aí aqui já é complicado pra caramba, porque isso aqui é o que está escrito na lei, exercer o curandeirismo. O que é curandeirismo no início de conversa? O que é o curandeiro? Então aqui ele cita 3 possibilidades aqui para punição. Primeiro, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Ou seja, o curandeiro não pode prescrever substâncias para ninguém. Segundo, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Então o curandeiro ele não pode utilizar disso, ou seja, o curandeiro não pode utilizar passes, não pode utilizar, sei lá, orações. Ou 3, fazendo diagnósticos. Então o curandeiro também não pode fazer diagnóstico. Agora, o que é um curandeiro, gente? Eu saí procurando na internet para ver se existia alguma denominação legal para o que seria um curandeiro. Eu não encontrei nada muito claro. Se alguém tiver e puder me enviar aqui, eu ficarei grato. Mas fato é que parece que é uma nomenclatura bastante subjetiva. Em geral, o curandeiro seria aquele cara místico, né, que relacionando as suas curas através de uma questão divina, falando que os deuses vão curar alguém, não sei o quê, mais ou menos isso aí seria o curandeiro. Então não tem uma coisa muito clara. Detalhe, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente também vai ficar sujeito aqui a outras penalidades. Então, todas essas práticas, elas já estão previstas em lei. O Código Penal fala sobre charlatanismo, sobre exercício legal de profissão, sobre curandeirismo. Então, a questão aqui não é criar mais lei. Você criar essa lei aqui da criminalização do coaching, ela não faz o menor sentido. Porque se você acha que a lei não está sendo aplicada, você precisa cobrar fiscalização. Você não tem que cobrar que crie mais leis. O negócio vai continuar aí, o problema vai continuar existindo. Agora, e se o coaching fosse considerado um tipo de psicoterapia? Isso seria ilegal? Na verdade, não. Isso não seria ilegal. Então vamos lá. Se você acessar o site do Conselho Federal de Psicologia, lá na aba Fale Conosco, entra em Psicoterapia, tópico 2. Está escrito lá: a psicoterapia é atividade privativa de psicólogos? Aí eles respondem: o Conselho Federal de Psicologia regulamenta a atuação do psicólogo na psicoterapia conforme resolução CFP 010/2000. Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, a psicoterapia não é atividade privativa de psicólogos, podendo ser praticada por outros profissionais, desde que não utilizem o título de psicólogo. Ou seja, a psicoterapia ela não é uma atividade privativa de pessoas graduadas em psicologia. Então qualquer pessoa pode exercer psicoterapia desde que não se intitule psicólogo, que seria então um crime de exercício legal de profissão. Se você acha que isso é um absurdo, primeiro você tem que entender que o seu problema não é com os coaches, o seu problema não é em criar uma lei para criminalizar coaching, não. O seu problema é porque você acha que essa resolução é incorreta. E o que eu acho disso tudo? Será que deveria ser atividade privativa de psicólogos? Eu, como hipnoterapeuta, acompanho esse pessoal todo. É claro que eu tenho uma opinião sobre isso. Vamos pensar o seguinte. Todo mundo fala, por exemplo, assim, dos absurdos, o pessoal até chama de neoterapeutas. O pessoal aí, os hipnoterapeutas, aí vai falar de um monte de gente. Aí vai falar sobre um monte de terapia esquisita que existe por aí e tal. Mas agora, e os psicanalistas? Raramente eu vejo as pessoas falarem sobre os psicanalistas. Então, para quem não sabe, a psicanálise ela não é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, qualquer pessoa pode ser psicanalista, mesmo sem ser psicólogo. Basta você fazer um curso de psicanálise. Então, existem especializações, existem cursos livres em que você se torna, então, psicanalista e você pode começar a clinicar. Às vezes, alguns cursos aí de mais de 2 anos, 2 anos e meio. E aí, e os psicanalistas? Acho que deveria criar uma lei, então, para a atividade da psicoterapia ser exclusiva de psicólogos, e aí os psicanalistas também, todos eles iam perder o emprego deles, não iam poder mais continuar trabalhando, a não ser que eles fizessem a graduação em psicologia. Você acha que isso seria minimamente razoável? Aí a pessoa vai me falar alguma coisa do tipo assim, não, mas a psicanálise ok. Aí ok, vamos começar então a colocar exceção aqui. Aí você vai escolher com base em quê? Porque você prefere a psicanálise? A psicanálise também não tem respaldo científico. E aí? E sabe qual que é o maior problema nisso tudo? Porque quando a gente está falando de mente humana e psicoterapia, estamos lidando com subjetividade. Então eu vejo muita pessoa fazendo umas comparações absurdas, do tipo assim, você faria uma cirurgia cardíaca com um cara com açougueiro, com um cara que não tem graduação em medicina? Vamos pensar o seguinte, qual é o nível de subjetividade em se fazer uma cirurgia cardíaca? E qual que é o nível de subjetividade em se tratar depressão? É o mesmo nível de subjetividade? Se você me responder sim para essa pergunta,
eu tenho uma péssima notícia para você. E eu não vou nem falar. Aí vai ter gente falando assim, ah não, mas o médico também, né, pode dar alguma coisa errada lá e tal. Ok, mas eles têm uma coisa certa que eles precisam fazer para cada situação, para cada coisa que der errado. Então eles têm um caminho certinho a ser seguido. Isso não existe exatamente na psicoterapia. E se existe, eu quero que você me envie, me manda lá no meu e-mail lá, lucaskenxm@gmail.com. Manda lá o passo a passo para poder se tratar a depressão. Passo a passo, que vai funcionar com todo mundo. Me manda lá. Aí se você me mostrar que existe esse passo a passo, e que você precisa aprender esse passo a passo todo na graduação em psicologia, aí a gente começa a discutir um pouco mais sobre isso. E outra coisa muito interessante, vários estudos e meta-análises mostram uma coisa que intriga toda a comunidade da psicologia e da neurociência. Esses estudos mostram que não existe uma correlação entre tempo de estudo, de especialização e número de especializações de um profissional e sucesso nas suas terapias. Tempo de formação e quantidade de especializações não predizem eficácia ou capacidade do profissional quando se trata de psicoterapia. Então, esses estudos mostram que pessoas leigas, muitas vezes, ou pessoas que aprenderam em curso de fim de semana e tudo mais, às vezes conseguem ter resultados tão bons ou melhores do que outros profissionais que estudaram a vida toda. Na psicologia humanista, inclusive, lá com Carl Rogers, Maslow, eles perceberam, inclusive, que muitas vezes uma pessoa conseguia realmente se sentir muito melhor depois de um abraço de um amigo, depois de uma conversa acolhedora, e às vezes não tinha esse mesmo resultado numa psicoterapia. E isso tudo é muito intrigante, porque a mente humana é muito subjetiva, a gente não pode sair afirmando e querendo fazer uma reserva de mercado, sendo que nós não temos técnicas realmente assim tão científicas, nós não temos algo tão objetivo para que a gente crie então esse bloqueio. Aí vamos pensar o seguinte, se eu começo a proibir então outras pessoas a praticarem psicoterapia. Aí vamos supor que agora hipnoterapeutas só podem exercer a hipnoterapia se for formado em psicologia. Aí o que vai acontecer? Essas pessoas agora vão começar a se divulgar como hipnólogos, simplesmente não vão falar mais que faz psicoterapia, só vai falar que faz hipnose. Aí você vai pensar, ah não, então agora a gente vai precisar regulamentar e não pode mais fazer hipnose. Aí você começa a escalar nisso tudo, você começa a subir nisso, vai chegar num ponto que você vai ter que começar a proibir as pessoas a conversarem. Ninguém pode conversar mais. Então se a gente parar para pensar, estamos trabalhando com a mente humana o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão melhorando por conta de uma palavra de um amigo, o tempo todo as pessoas estão tratando as outras sem querer, ou piorando as outras sem querer também. E se o problema é de se divulgar como psicoterapeuta, é como eu disse, é só as pessoas começarem a se divulgar de outra forma. Acaba se tornando completamente impossível regulamentar esse tipo de coisa. Até porque você vai proibir igreja também? Vai proibir as igrejas de existirem? Porque na igreja também as pessoas oferecem lá a cura para a depressão, eu não sei mais o que. Inclusive uma coisa meio absurda é que o crime de curandeirismo, ele não se aplica quando a pessoa está vinculada a uma religião, você sabia disso? Se a pessoa estiver vinculada a uma religião, pode fazer o que quiser. É bizarro. Mas você vai proibir agora a igreja de existir? Vai proibir as pessoas de ter uma religião? Vai proibir as pessoas de darem conselho umas para as outras? Eu vejo umas coisas meio absurdas aparecendo por aí. Eu vejo, por exemplo, quando tem algum digital influencer e o cara dá uma dica, um conselho pro pessoal e tal. Às vezes chega um pessoal meio revoltado, tipo assim, ah, você está querendo dar conselho aí, sendo que você não é formado em psicologia. Gente, para com esse negócio absurdo. Daqui a pouco todos nós vamos viver uma ditadura do Conselho Federal de Psicologia, porque ninguém pode fazer nada mais se você não for graduado em psicologia. E é por isso que o Conselho sempre reconheceu de que a psicoterapia jamais seria atividade privativa de psicólogos. Essa discussão, inclusive, já é velha, já tentaram fazer esse tipo de lei também outras vezes e nunca deu certo, sempre foi recusado porque isso se torna completamente inviável. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Pegou os dados agora? Agora, se você tem alguma coisa para refutar tudo que eu disse, eu só peço uma coisa. Não comece com um debate político aqui, porque eu estou colocando os fatos, os dados, pelo qual eu acho que a psicoterapia especificamente não possa ser regulamentado. Eu não estou aqui falando se eu acho que a regulamentação é bom ou se é ruim. Eu não vou criar uma briga aqui entre anarcocapitalistas e, sei lá, socialistas. Eu não estou afim de chegar nesse ponto. Então, se você tem alguma coisa para refutar, coloca dados. Inclusive, lembra que eu falei que tinha alguns estudos mostrando aquelas meta-análises de que a eficácia da psicoterapia não se correlaciona com o tempo de estudo do profissional? Eu vou colocar eles aqui embaixo também para vocês todos poderem
acessar e ver esses estudos. Então é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Entendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Clique no gostei, inscreva-se no canal, isso me ajuda muito. Eu tenho aí vários vídeos sobre hipnose, mente humana. Então acessa lá, divulgue para os seus amigos e até o próximo vídeo.